Finalmente temos o técnico escolhido por John Textor. A expectativa da torcida em torno da terça-feira se concretiza com ainda não é o anúncio oficial, pelo menos até o momento em que nós estamos gravando esse vídeo, ainda não é o anúncio oficial. Todavia, Vasco Matos, treinador que faz um trabalho incrível com o pequeno Santa Clara, é o escolhido de John Textor para comandar o Botafogo em 2025. E nesse vídeo a gente vai explicar por que Vasco Matos foi escolhido e não Roberto Mantini, já que girava uma expectativa enorme, muita gente falando até em frustração por não ter sido o treinador campeão da Eurocopa com a seleção italiana. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, nossa parceira GoCase está fazendo aniversário de 10 anos e tá rolando um descontão especial para você de até 70% em diversos produtos no site da GoCase e, claro, utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO, o desconto fica melhor ainda. Saca só essa garrafa térmica fresh aqui que mantém a sua bebida por 12 horas geladinha ou quente, né? Depende, aqui no Rio de Janeiro eu basicamente só uso ela para bebida gelada, mas se você quer uma bebida quente, ela mantém por 12 horas, essencial. Essa aqui eu utilizo no meu dia a dia. Ainda tem a garrafa Urban, que é aquela que você leva para o trabalho, leva para academia, mantém sua bebida geladinha e você consegue transportar ela com mais facilidade, sem contar os copos, né? Os copos, cada modelo maravilhoso. Tem o modelo da linha Fire, são diversas estampas. Esse daqui, ó, forjado no fogo. Lá no site você vai encontrar também do tempo de Botafogo, vai ter de campeão brasileiro, de campeão da Libertadores, enfim, diversos modelos especiais que estão em promoção na GoCase. E claro, não esquece, utilize o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem aquele descontão em comemoração ao aniversário de 10 anos da nossa parceira GoCase. Então não perde tempo e clica no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, beleza? Opa, já começou? Tô aqui com a minha garrafinha da GoCase, né, que eu não dou mole. Nesse calor, beber muita água, gente. Bebam muita água, por favor. Seguinte, gente, Vasco Matos encaminhado com o Botafogo, treinador que teve seu nome ligado ao Botafogo há um mês, né? Há um mês, no dia 18 de janeiro, hoje estamos em 18 de fevereiro, dia 18 de janeiro teve seu nome ligado ao Botafogo, tá? E aí o Botafogo entrevistou outros treinadores, tá? Mas já havia declarado que o Vasco Matos agradara, tá? Inclusive trouxemos aqui no canal Gigante Glorioso reportagens do jornal A Bola, do jornal Record, dizendo que Vasco Matos realmente havia sido entrevistado e havia gostado do projeto do Botafogo e vice-versa, né? O Botafogo gostou muito das ideias do Vasco Matos e depois de um mês, o John Textor ouviu outros treinadores, entrevistou outros treinadores, entre eles o experiente italiano Roberto Mantini. E aí ficou uma expectativa de que, não tem como não ser o Roberto Mantini, o cara tá envolvido com o Botafogo, tá curtindo o conteúdo do Botafogo, isso e aquilo e tal, e não foi, pelo menos nesse momento, a notícia de que o Botafogo estaria encaminhado com o Vasco Matos e não com o Roberto Mantini, né? E aí alguns colegas da imprensa trouxeram a informação de que, primeiramente eu vi o Bernardo Gentili falando sobre isso, tá? Na live dele hoje de manhã. Informação de que o Roberto Mantini aceitou. Isso eu já sabia, né? Que ele aceitou treinar o Botafogo. Todos os entrevistados aceitaram. Todos os entrevistados gostaram do projeto e acenaram positivamente. Isso é real, tá? Mas é aquilo, gente. Acenar positivamente no primeiro contato é uma coisa. Depois vem cláusula, o tempo de contrato, o salário que você vai ganhar e as condições, né? Quais são as condições? Quais são as cláusulas que estarão naquele último capítulo, né? Segundo o Gentili, tá? Uma dessas cláusulas era de que o Roberto Mantini viria para o Botafogo agora, mas se nesse meio tempo, qualquer momento do ano, pintasse uma proposta de um clube europeu, o Botafogo não dificultaria, multa rescisória não funcionaria, ele teria liberdade para sair. Se isso é verdade, que bom que o John Textor não trouxe o Roberto Mantini. Porque aí você já começa com a cabeça em voltar para a Europa. Porque é diferente de você começar um trabalho no Botafogo, ser campeão e um clube europeu pagando a tua multa rescisória, você ir para o mercado europeu. Isso é diferente. Você não chega aqui já para sair. Agora, se isso for verdade, o Roberto Mantini
já estava querendo chegar no Botafogo para sair do Botafogo. Ah, vou pro Brasil, faço a minha aventura, pintou uma proposta de um clube que eu me interessei, lá o Galatasaray está querendo contratar o Mancini agora. Ah, eu acho bem provável que ele assine com o Galatasaray. Já passou por lá, né? O Galatasaray provavelmente vai ser campeão turco, é sempre favorito, né? Então, não rolou. Seria um treinador do tamanho da temporada do Botafogo? Sim. Sim. Eu acho que o contraponto do encaminhamento dessa contratação com o Vasco Matos é só esse. Porque o Vasco Matos não é um treinador do tamanho da temporada do Botafogo. E aí todo mundo vai dizer, em uníssono, pô, era melhor ter ficado com o Arthur Jorge. Concordo. Era melhor ter ficado com o Arthur Jorge. Mas foram várias questões que tiraram o Arthur Jorge do Botafogo. Não foi também só a questão financeira. Uma série de situações, tá? Uma série de imbrólios, beleza? Mas, vamos lá. O contraponto é esse. O Vasco Matos não é um treinador que olhe para o PSG, para o Atlético de Madrid, e olhe assim como... Eu já treinei clubes e já ganhei de vocês. Isso aí não é nada para mim, para o meu currículo. Tá? Não. A experiência que o Vasco Matos tem de enfrentar grandes equipes é Sport em Porto e Benfica. Tá? Sport, Porto e Benfica. Essa é a experiência que ele tem. Então não é um treinador do tamanho dos desafios que nós teremos em 2025. Mas é um treinador que é do tamanho do Botafogo Way. É um treinador que é a escolha lógica para a continuação do Botafogo Way. E, inclusive, digo, é o melhor treinador português daqueles que foram entrevistados. O trabalho que o Vasco Matos faz no Santa Clara é melhor do que o trabalho que o Carvalhal faz no Braga. Porque o Braga tem 8 vezes o orçamento do Santa Clara. 8 vezes mais o orçamento do Santa Clara. E o Carvalhal está na 4ª colocação com o Braga. O Santa Clara está na 5ª colocação. Só que o Santa Clara tem o 3º menor orçamento do Campeonato Português. O 3º menor orçamento do Campeonato Português. Tá? Por que o Vasco Matos foi escolhido? Não é só porque ele é português, né, gente? Por favor. Simplesmente, falei isso na live de mais cedo. O Vasco Matos, ele faz parte, ele é um dos alunos formados, graduados, né, com seu diplominha, da nova escola portuguesa. O Vasco Matos, assim como o Abel Braga, como o Jorge Jesus, como o Gesualdo, como o Mourinho, como o Abel Ferreira, como o Arthur Jorge, como o Bruno Lage, como o Leonardo Jardim, todos esses treinadores portugueses, uns mais velhos, porque uns foram da primeira turma, né, como o Gesualdo Ferreira, outros mais jovens, como o Leonardo Jardim, como o Abel Ferreira, como o Arthur Jorge, como o próprio Vasco Matos, tá? Fazem parte dessa nova geração de uma mesma escola, que tem o mesmo pensamento. O investimento na parte tática, variações táticas e o investimento em um jogo físico, tá? Então todo o elenco do Botafogo que o Botafogo tem hoje é um elenco montado para esse tipo de jogo. É um elenco forte fisicamente e é um elenco adaptável a questões de variação tática, tá? A gente vê jogadores como Savarino que quase não tem posição, que jogam em todas. A gente vê outros jogadores do Botafogo que podem fazer outras posições. A gente vê laterais que fazem as duas. A gente vê meias que também jogam mais recuados. Um Wendel que foi contratado, que joga mais avançado, mas é segundo volante. É o segundo homem de meio campo que a gente chama hoje, né? Então o Botafogo Way, ele está nas mãos de um treinador que chega da mesma forma que o Arthur Jorge chegou. Um mero desconhecido. Só que com um potencial absurdo. Da mesma forma que o Arthur Jorge, o Vasco Matos chega com muita moral. Chega por cima, fazendo um trabalho que soa o impossível. Vale lembrar que o Santa Clara veio da 2ª divisão, fazendo uma campanha histórica, foi campeão da 2ª divisão portuguesa, até aí tudo bem, não é nenhum grande feito, né? Mas sair da 2ª divisão portuguesa e chegar à 5ª colocação do Campeonato Português, tendo ganhado fora de casa de um Sporting, tendo empatado fora de casa com o Porto, jogando com 1 a menos, tendo perdido para o Benfica na última rodada, jogando com 1 a menos também, perdido de 1 a 0, vendendo caro a derrota e vencido os rivais diretos. O Casapia, por exemplo, que é o 6º colocado, Santa Clara venceu por 2 a 1 no jogo em que o próprio John Textor estava lá.
Então, há muitas justificativas e o torcedor entende que o Vasco Matos faz parte da escolha lógica do projeto que o Botafogo tem, desse Botafogo Way, a maneira de o Botafogo jogar. A herança deixada pelo Arthur Jorge é muito mais garantida de ser mantida pelo Vasco Matos do que, por exemplo, do que o Tite. Ou vocês prefeririam o Tite? Esse sim, uma escolha que fugiria completamente à ideia de jogo que o Botafogo estabeleceu. Tá? Outros treinadores, como o próprio Tata Martino, Rafa Benítez, que tem um currículo absurdo, mas que fugiriam um pouco dessa ideia estabelecida pelo Luiz Castro e continuada pelo Arthur Jorge. Vasco Matos é garantia de títulos? Nenhum treinador seria garantia de títulos, mas pelo menos é uma escolha lógica do scout do Botafogo para a garantia de uma forma de jogar que encantou o Brasil e a América. Você pode levantar o contraponto. Vasco Matos é um treinador que joga reativamente. Que treinador seria louco de ir de peito aberto para grandes confrontos no Campeonato Português dirigindo o Santa Clara? Quem seria o louco varrido? Pode até ter, mas vai tomar 6-7-0. Né? Não tem como você ir de peito aberto com equipes que têm 20 vezes mais orçamento que você. E da maneira que o Santa Clara joga contra Sporting, Porto, Benfica, o Santa Clara consegue angariar pontos. Por isso está lá na 5ª colocação. Agora, quando joga contra as equipes menores, aí é peito aberto. E aí algumas marcas que a gente vê nesse Botafogo do Arthur Jorge, né? Os homens de meio campo, mesmo os primeiros homens de meio campo como o Gregory, como foi o Danilo Barbosa durante boa parte da temporada, se movendo, trocando de posição, primeiro, segundo, terceiro homem trocando de posição. Os jogadores de meio precisam ter habilidade, precisam ter condições ofensivas. O Gregory foi um jogador que marcou gols na última parte da temporada. O Marlon Freitas não marcou gols, mas é um jogador que está o tempo inteiro armando o Botafogo ofensivamente. O Alan é um jogador com inteligência para isso. Tá? E a gente poderia falar aqui muito mais sobre os motivos pelos quais o Vasco Matos foi escolhido para essa negociação que já está encaminhada, mas é claro, quando o Botafogo confirmar, anunciar oficialmente, aí a gente vai trazer um vídeo que explica as variações táticas dos times do Vasco Matos, para a gente entender como ele pode se beneficiar desse elenco que é infinitamente melhor do que o elenco que ele dirige hoje, que é o Santa Clara, e mesmo com esse elenco ele vem fazendo um trabalho espetacular, sensacional. Você pode também estar se perguntando, né? Ele será o nosso treinador na Recopa? Não, o Vasco Matos provavelmente estará in loco, já no Newton Santos, assistindo a partida entre Botafogo e Racing, mas Cláudio Caçapa será o treinador nesses 2 jogos contra o Racing na final da Recopa, tá certo? Ao longo do dia, muito mais informações. Fique ligadinho o dia inteiro aqui na internet, no YouTube, no nosso Instagram, porque o GG vai trazer tudo sobre essa escolha do John Textor Vasco Matos para treinador do Botafogo. Eu fico por aqui, um abraço grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!